Fala pessoal, tudo bem? Aula de História, professora Julien. Hoje nós vamos falar sobre como a China se torna comunista. Há milênios, a China era governada por imperadores. Isso muda, porém, em 1912, com a deposição do último imperador chinês, pondo fim ao reinado da dinastia Qing. Após o término, seguiu-se uma disputa cruel e violenta entre senhores de guerra chineses que assolou a China por vários anos, transformando ela em um caos completo. Desse caos emergiram duas facções, os nacionalistas e o Partido Comunista Chinês. A disputa entre essas duas facções leva a uma guerra civil na China. Essa disputa era principalmente entre o líder do Partido Nacionalista e o líder do Partido Comunista. Dentro do Partido Nacionalista, a sua proposta era uma espécie de nacionalismo autoritário. Os Estados Unidos os apoiavam. Do outro lado, no Partido Comunista, estava Mao Zedong. De origem camponesa rica, ele era patriótico e ganhou destaque dentro dos quadros comunistas durante a Longa Marcha, que foi uma série de jornadas que realizou no interior da China entre os anos de 1935 e 1936. Percorreu 9.000 quilômetros para não ser capturado pelas forças do Partido Nacionalista. No futuro, Mao se transformaria em um cruel e violento ditador comunista, um dos únicos a fazer par com as atrocidades que Stalin praticava. Mas na época da Guerra Civil Chinesa, Mao ainda era jovem de futuro incerto. A disputa entre nacionalistas e comunistas foi interrompida em 1937, quando o Japão invadiu a China. Ambos se uniram para trabalhar contra as forças japonesas. Porém, ao final da Segunda Guerra Mundial, as hostilidades voltaram. Do lado nacionalista, a inflação era reinante e a economia estava sendo destruída. Conforme os meses se passaram, os nacionalistas contaram derrota após derrota. Cada vez mais poderoso, Mao Zedong venceu a Guerra Civil Chinesa e, em 1949, ele proclamou a República Popular da China, sob seu comando absoluto. A Guerra Civil Chinesa tirou a vida de mais de 8 milhões de pessoas. Ela foi resultado direto do caos político instalado com o fim da dinastia imperial. O governo que se instalou na China foi um governo totalitário. O poder era rigidamente controlado, centralizado e hierarquizado pelo Partido Comunista. O controle era amplo sobre a vida intelectual e política dos cidadãos. Instituições de segurança pública foram criadas para aterrorizar a população e mantê-la na linha. O confisco de propriedades privadas, planejamento central, economia planificada e prioridade total dada à indústria de base e uma montanha avassaladora de recursos gastos com a defesa nacional. A reforma agrária que foi posta em prática nos primeiros anos do comunismo chamava os camponeses a executarem os senhorios locais. Com isso, calcula-se que cerca de 2 milhões de mortos tenham sido vítimas da Revolução Agrária. Por outro lado, o governo comunista chinês foi bem sucedido em controlar a inflação. O consumo de ópio foi abolido e as cidades se transformaram em lugares limpos e os níveis de corrupção abaixaram. Dois eventos se destacam na história da China e são importantes para a história do comunismo mundial. O primeiro é o Grande Salto Adiante. Essa campanha foi organizada pelo Partido Comunista Chinês entre 58 e 1961. Foi liderada por Mao para transformar a sociedade agrária chinesa em um país socialista moderno, industrializado e coletivizado. A coletivização envolvia a mobilização de grandes massas de mão de obra barata e a reconstrução total da estrutura agrária, o que envolvia a introdução de melhorias tecnológicas no campo e a remoção de massas de agricultores para as indústrias. Métodos de coerção, terror e violência foram marcantes durante toda a campanha. O resultado foi a fome sistêmica que, aliada às vítimas da violência estatal, atingiu uma marca estimada entre 20 e 40 milhões de mortos. O programa se encerrou em 1961 sem atingir seus objetivos. Mao resolve então fazer a grande revolução cultural proletária, ou simplesmente a Revolução Cultural. O líder chinês decidiu atacar a própria cultura da China, tirando elementos capitalistas, com uma campanha de proporções nunca antes registradas na história. Começou em 1966. Guardas vermelhas compostas por jovens revolucionários foram montadas nas capitais e no interior para compor uma força-tarefa, cuja missão era varrer do mapa qualquer sinal das tradicionais culturas chinesas e da cultura ocidental, substituindo
pela ideologia do Partido Comunista. O número de mortos alcançou novamente a casa dos milhões, e o grande resultado ao fim da campanha, em 1969, foi uma tragédia. Além disso, também ocorreu a ascensão do culto à personalidade do próprio Mao Zedong. Um outro conflito importante que também teve envolvimento da China foi a Guerra da Coreia. A Coreia ela era japonesa e foi dividida em zonas de influência ao final da Segunda Guerra. Após a Segunda Guerra, os Estados Unidos cogitavam se retirar do Japão, já que o custo para sua ocupação era alto. Mas a vitória de Mao Zedong e do comunismo na China, em 1949, fez com que os americanos reconsiderassem sua posição. A posição norte-americana antes era a favor de um Japão neutro e desmilitarizado, porém isso muda repentinamente para a inserção desse país em um generoso acordo de aliança com o Ocidente, incluindo uma enorme injeção financeira para recuperar a economia japonesa e revitalizar a sua indústria. A ideia, então, era blindar o Japão contra a penetração do comunismo. Em 1950, o líder comunista coreano fala com Stalin, comunicando que tinha obtido condições suficientes para atacar a porção sul da Coreia e unificar o país sob o controle do comunismo. Então, no dia 25 de junho de 1950, o maior militante comunista do norte invadiu a parte sul. Com o apoio das Nações Unidas, os americanos rapidamente partiram em auxílio das forças de segurança da região sul. O que se seguiu foi o início da Guerra da Coreia, que durou de 1950 a 1953. Foi o primeiro conflito militar indireto entre duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Foi uma guerra profundamente ideológica, sem qualquer razão de existir, e sem apoio popular. Essa guerra vitimou 34 mil americanos, 1 milhão de coreanos e 500 mil chineses. No início, a China não queria se envolver no conflito, porém, em outubro de 1950, ela entra na Guerra da Coreia. Em 1952, os Estados Unidos elegeram um novo presidente, e ele se elegeu com a promessa de encerrar a Guerra da Coreia. Foi então que, no dia 27 de julho de 1953, foi assinado o armistício, que envolvia a criação de uma zona desmilitarizada na Coreia. Um acordo de paz que nunca foi assinado entre os lados do conflito, ou seja, em tese, a Guerra da Coreia está declarada até hoje. O conflito foi mais uma das tragédias que caracterizaram o século XX. Ideológico em sua natureza, causou apenas destruição e morte, sem nenhum resultado justificável. Para piorar, todas as consequências da Guerra da Coreia não foram intencionais. A China tornou-se uma potência militar e os países da OTAN reiniciaram o rearmamento mundial. Teve início também uma corrida armamentista entre as duas superpotências. Porém, os protagonistas dessa nova etapa não seriam Truman e nem Stalin. Sobre isso falaremos nas aulas seguintes. Grande abraço e até a próxima!